esse aqui foi um colega, mandou, né, eu achei bem bonitinho a dúvida dele. O paciente ocluindo em cima da gengiva do dente 38. Olha só como ele observou muito bem, tá de parabéns. Ele conseguiu observar ele observou a oclusão do paciente, pediu o paciente fechar, e observou que o paciente está mordendo em cima dessa gengivinha aqui, ó, né, em cima da gengiva. É possível remover, né, quando o paciente está com dor? Isso é uma outra pergunta que me perguntam bastante. O paciente está com essa dor causada pela pericoronarite. Na condição que ele me falou, né, como que estava os quadros, provavelmente uma pericoronarite crônica. É possível remover esse dente, né, na pericoronarite crônica? A gente precisa primeiro entender quais são as diferenças entre a crônica e a aguda e se eu estou a fim de me submeter a fazer uma cirurgia num paciente, por exemplo, que está com uma pericoronarite aguda. Eu recomendo? Não, de maneira nenhuma, tá? Se o paciente estiver num quadro de pericoronarite aguda, você tem muito mediador de inflamação ali, de infecção, você tem uma infecção muitas vezes manifestada presente por bactérias anaeróbicas. Então, o pior do mundo para você abrir a gengiva do paciente e fazer uma cirurgia ali. Você vai estar expondo ainda mais, né, o organismo dele a um procedimento, a um processo infeccioso. O ideal é fazer a remissão desse quadro, né, através de tratamentos de irrigação, para diminuir essa infecção e depois você então fazer o procedimento. Ah, Bianca, mas eu vi num artigo científico, se você fizer a remissão da causa, se você fizer a remoção da causa, você elimina então a infecção. Concordo. Se você fizer a remoção do dente, você elimina a causa da infecção. Só que na hora que você for fazer isso, ali vai estar cheio de mediador de inflamação. Então, se a sua cirurgia, numa situação normal, já ia causar uma inflamação, com todo aquele conjunto ali, vai piorar muito, muito. A chance de você ter dor, edema, trismo, aumentam consideravelmente. Dor de garganta, dor de ouvido. Para quê? Para você dizer que você faz na hora? Perde sentido. Eu prefiro, sinceramente, diminuir, fazer o paciente com tranquilidade, a cirurgia, e depois, né, fazer a remissão do processo infeccioso e depois fazer a cirurgia. Explicar para o paciente que é um procedimento temporário, vai aliviar a dor, vai resolver o problema assim, temporariamente, mas depois fazer a remoção com tranquilidade. Então aqui só, lembrando, a pericoronarite é comum em dentes semi-inclusos, sem espaço para erupção, muito comum nos terceiros molares, até pela ausência mesmo de espaço, muitas vezes eles vêm inclinados. Aí você tem um opérculo por cima dele ali, né, que é aquela gengivinha que fica ali por cima do dente, acumulando alimento. Aí o que acontece? A pessoa morde em cima, acumula alimento, ela já dá uma inflamadinha. Por quê? Porque tem bactéria ali, a bactéria se alimenta daqueles alimentos que ficam ali embaixo, acaba liberando substâncias que são irritantes para a gengiva, começa um processo inflamatório. A gengiva dá uma leve aumentadinha, aí você vem com o dente, você morde ali em cima, aumenta o trauma, aumenta os mediadores de inflamação, e aí a coisa vai só piorando, né? Até o ponto de chegar muitas vezes o paciente com a cara inchada para você resolver, né? Então tem essas questões aí. Entender como é que funciona o processo. Então, acabei de descrever para vocês o processo inflamatório da pericoronarite. Basicamente é isso que acontece. Começa a acumular comida embaixo, o paciente não consegue higienizar porque está embaixo do dente, né? Aquela gengiva, normalmente ele só escova de forma externa. Aquilo ali vai servir de alimento para a bactéria vai liberar substâncias que são irritantes para a gengiva, vai inflamar, e aí o paciente está um pouquinho maior do que o normal, ele já vai começar a morder em cima. Mordeu em cima, aumentou o trauma, aumentou a quantidade de mediadores de inflamação, aumenta o processo inflamatório. Verificar qual é o melhor período, né, para realizar o procedimento, como eu acabei de dizer. O ideal é quando você está na pericoronarite crônica ou na ausência de manifestações clínicas, tá? Acabei de falar aqui, né, então comida, bactéria, aí vai inflamar, aí a pessoa vem, mastiga aqui em cima, né, morde aqui em cima, só vai piorando a situação. Processo de inflamação potencializado. Ah, Bianca, mas e se eu remover essa gengiva? Resolve? Algumas vezes até resolve, outras não. Porque gengiva é que nem pré-adolescente. Quando você quer que ela cresça, ela não cresce.
Mas quando você não quer que ela cresça, aí ela cresce bastante, tá? Então, ela é bem rebelde, principalmente nessa região dos terceiros molares. Eu, sinceramente, nunca consegui resolver isso de forma definitiva só fazendo a gengivoplastia. Muitas vezes o paciente, olha que eu tô com 15 anos aí no mochinho, né? Eu resolvo hoje, daqui 4, 5 anos o paciente volta de novo, quase com o mesmo problema. Então eu falo, ó, agora a gente tem que remover, não vai ter jeito, né? Senão você vai fazer, daqui 5 anos você tá aqui de novo. Pode ser que seja um processo leve ou pode ser um processo pior. Então, muitas vezes o ideal é remover mesmo. Pode ser crônica ou aguda, pericoronarite. Como é que a gente sabe a diferença? A diferença fica bem visível, né? Uma vez que o paciente normalmente com a aguda pode apresentar uma manifestação inflamatória muito mais grave. Então ele costuma ter edema, inchaço, dor, pus, pode ter até uma região flutuante, não é? Você vai ver ali que tem uma secreção, tem pus, que está preso, às vezes tem que fazer até drenagem, tá? E na crônica, o paciente pode sentir um leve desconforto. Você vai fazer o exame clínico, a região apresenta-se apenas um pouco avermelhada. Você faz apalpamento ganglionar, pode ter um leve apalpamento, você tem um leve infartamento dos gânglios sublinguais. Então aí você vê que pode estar na manifestação crônica, tá? Ou sem nenhum sintoma, você olha e você vê lá a gengivona em cima do dente. Você sabe que aquilo ali é uma bomba, né, com data marcada para estourar. Uma hora vai acontecer. Então você já sabe que o ideal é remover. Na crônica, a inflamação crônica e a infecção do opérculo estão presentes, mesmo o paciente não esteja apresentando sinais e sintomas. Então, às vezes, o paciente não está sentindo dor, mas a gengiva está um pouquinho inflamada. Na superfície interna do retalho, há presença de graus variados de ulceração. Então, você levanta ali, você vê um pouquinho de inflamação no local, às vezes até mau cheiro, né? Manifestação tanto da parte bacteriana quanto também necrose. É caracterizada por dor incômoda, leve desconforto, que dura um ou 2 dias, com remissão que dura por muitos meses. Então, assim, a pessoa sente incômodo 1 ou 2 vezes, ela acha até que é alguma coisa que ela comeu, e aí depois passa. Isso vai tendo várias vezes ao ano, né? Vai acontecendo várias vezes ao ano. Um belo dia, a imunidade dessa pessoa não está lá aquelas coisas, ele está muito estressado, está passando por um processo de estresse gigantesco no trabalho, começa a apertar os dentes, uma hora ele dá uma dentada, pega nesse opérculo aí, começa a inflamação e aí não para mais. Gosto ruim na boca, caracterizado tanto pela comida que fica por baixo ali do opérculo, como também da própria infecção, tá? Pode agudizar a qualquer momento, como eu acabei de falar, né? Causando aí uma série de problemas, né? Aqui, ó, isso aqui é uma bomba relógio, né? Belo dia vai estourar. Aí começa a ter esses problemas. Existem alguns artigos científicos falando que tem até uma associação entre infecções nas poncilhas palatinas e a pericoronarite, tá? Então, não é só no dente em si que ele causa problemas, ok? Já a aguda é caracterizada por uma lesão supurativa, vermelha, inchada, sensível, com dor intensa, latejante, que irradia para o ouvido, garganta, soalho da boca, articulação temporomandibular e região submandibular posterior. Então você tem enforcamento ganglionar, você tem muitas vezes trismo, o paciente não consegue dormir há dias porque a dor é muito intensa, tem pus, tem mau cheiro, o paciente não consegue higienizar, ele não consegue abrir a boca, é bem desesperador. Também pode ter dor de deglutição, halitose, gosto ruim, né? Infartamento ganglionar, você palpa o paciente, você sente, né, os linfonodos infartados. Complicações sistêmicas pode ser febre, leucocitose, mal-estar, linfadenopatia regional e perda de apetite, edema, inchaço, né? E o apetite se perde mesmo, né? Porque imagina você numa situação dessa, vai ter vontade de comer com dor desse jeito, muito difícil. Em casos graves, a infecção pode estender-se para os espaços adjacentes, né, os espaços faciais. A gente já teve uma aula falando sobre infecções nos espaços faciais. E aí a coisa pode ficar mais séria, né? Na aguda, o que você vai fazer, gente? Faz irrigação com água morna, pode ser soro, tá? Uma água estéril, ok? Pode ser água de injeção,
pode ser soro, eu prefiro soro, para mim o soro é o melhor de todos, morninho, você vai lá, faz irrigação, pede para o paciente vir no seu consultório, faz a irrigação, né? Passa clorexidina para que ele faça bochecho em casa, tá? 2 a 3 vezes ao dia. No consultório você vai elevar o tecido e fazer então a irrigação, tá? Com antisséptico ou com essa água morna. Avaliar a oclusão, ver se de repente não é ideal você fazer um leve levante ali nos dentes do paciente. Eu já usei dessa técnica. O levante é você botar um pouquinho de resina. A gente coloca uma resina na cor azul, rosa, tem umas cores aí na ortodontia, né? Você põe um pouquinho nos molares para poder desocluir lá no fundo. Então põe no primeiro molar, primeiro pré. Aí o dente do fundo não vai conseguir encostar no opérculo. Já diminui o trauma e ajuda na recuperação, na remissão aí desse problema, tá? Se você tiver um abscesso, tá? E ele for flutuante, se você vê um ponto de flutuação que dá para você fazer a drenagem, você entra com bisturi, faz a punção e então faz a drenagem. Claro, né, gente? Tudo anestesiado, pelo amor de Deus, né? Anestesia ali a região onde você vai fazer a punção, nem que seja levemente, e aí você faz a punção. Na fase aguda, né, você faz isso, né, faz essa irrigação, pode passar medicação para o paciente 3 vezes ao dia, amoxicilina, né, por 7 dias, o metronidazol 3 vezes ao dia por 7 dias, para conseguir então ter uma remissão aí desse quadro. Pode ser eritromicina também, tá? Se o paciente for alérgico à penicilina. Tem instruções de higiene, então você pode passar o enxaguante no bochecho da clorexidina, pode ser água salgada morna, soro, né? E ele deve fazer esse enxágue 3 vezes ao dia. Para que isso? Para eliminar aqueles restos de comida que estão alimentando as bactérias que causam infecção. Já na fase crônica, numa situação como essa, o que eu faço? A remoção do dente. Muito cuidado quando forem fazer a remoção desse tipo de molar, tá, gente? Esse daqui é perigoso. Normalmente, ele está impactado do lado distal. O que você pode fazer para facilitar a remoção desse dente? O que eu faria, né? Você pode fazer um desgaste na distal aí, então você vai ter que abrir bem, né? Toma cuidado quando for fazer a incisão, sempre voltada para vestibular, pro lado de fora, não pro lado de dentro, para não pegar o nervo lingual, ok? Faz o descolamento dessa região e faz um desgaste na região distal. O que vai acontecer ali? Você vai formar uma cava. E aí, se você apoiar sua alavanca aqui, você vai empurrar esse dente numa direção onde você fez uma canaleta. Se você não faz essa canaleta, lembre-se que o dente é mais duro que o osso. Então você pode ter uma fratura da tábua óssea aqui. E fraturas da tábua óssea na região de canto, de ângulo, não é muito legal, tá? Pode ter uma fratura séria da mandíbula. Então eu aconselho fazer essa osteotomia aqui, bacaninha, vai facilitar. Ah, Bianca, você conseguiria tirar só com essa canaleta? Sim, mas você tem dificuldade, gente? Não tenha medo de fazer osteotomia, né? E nem odontosecção. Faz a odontosecção, separa as 2 raízes. Você vai no meio dessa separação, dessa odontosecção que você fez, você criou um ponto de apoio. Ali você vai conseguir pôr sua alavanca, entrar com ela, né? Com movimento apical. E aí você vai fazer movimento de cunha e roda, né? Enfiando e rodando um pouquinho, enfiando, rodando um pouquinho. O que você está fazendo ali? Você está jogando as raízes contra as paredes do alvéolo. Com isso você vai luxar, vai diminuir os ligamentos periodontais, né? Vai romper os ligamentos periodontais e expandir o alvéolo. E assim você vai conseguir remover esse dente com muito mais facilidade. Então a odontosecção, a odontosecção ajuda muito, né? A canaleta é na parte de trás, isso, é na distal. Faz uma canaletinha ali na distal, só, sabe, tipo, para você conseguir enxergar o oclusal do dente? Sabe, você faz aquela limpadinha ali atrás, só para você enxergar melhor o oclusal. Ali, só formando essa canaletinha, já facilita então a remoção do dente, tá? E evita aí essa linha, né, de resistência, digamos assim. Eu faria a odontosecção porque facilitaria muito a remoção desse dente. Aí vai sair primeiro, provavelmente, ou essa raiz aqui, né? Provavelmente sai normalmente sai aquela que a gente vê mais, a mesial, né? Minha dificuldade é o acesso com broca. Faz o seguinte, Camila, usa peça reta. A peça reta vai te dar um ângulo que o contraângulo não te dá,
tá? Você pega, põe aí uma broca, tem 702, 703, 704 para a peça reta, e você vai conseguir ter esse ângulo para chegar lá na distal, que normalmente com o contraângulo é mais difícil, né? Aí você tem que fazer uma certa manobra. Eu com a Zecria consigo fazer a manobra porque a Zecria é longa, então você consegue chegar lá, mas tem que tomar cuidado para não pegar na região do tecido, né? Tem que ter uma pessoa te ajudando, te auxiliando para afastar o tecido, e mesmo assim existe o risco, né? Então a Zecria, quando você tem um pouco mais de experiência de odontosecção, ela é muito eficaz. É uma espada samurai, você consegue cortar tudo com ela, né? Lembra das facas guinso? As facas guinso, eu acho que era isso, né? Guinso. Na minha época tinha as facas guinso que cortavam tudo, até tijolo. A Zecria é isso, ela corta tudo que tiver na frente, né? Esse é o grande problema dela. Qual que é a vantagem da Zecria? É que ela corta tudo que está pela frente. Qual que é a grande desvantagem da Zecria? Ela corta tudo que está pela frente. Entendeu? Essa é a grande questão aí. Então, a osteotomia na distal, né, como eu falei, para criar um alívio ósseo, odontosecção entre as raízes para você criar um ponto de luxação. Luxação nos pontos de apoio mostrados, então você pode usar, olha só quantas regiões você pode usar para poder luxar esse dente. Você pode usar entre as raízes que você fez sua odontosecção, você pode usar na distal, tá? Criando ali um ponto de apoio, sempre apoiando entre dente e osso do dente que você quer remover, certo? Ou aqui, onde você fez o alívio, também interessante, você põe a sua alavanca ali e você vai fazendo os movimentos de luxação. 3 pontos para você usar a sua alavanca. Para que você vai usar fórceps? Só para poder ficar ferrando a sua mão? Mas assim, é uma coisa que, se você ir pegando prática, observando, vai facilitar muito o seu dia a dia. Você usar a alavanca. Primeiro que você vai fazer muito menos força. Você vai conseguir trabalhar mais rápido e melhor, né? Dando menos pressão na boca do seu paciente. Ele vai se sentir mais confortável fazendo os procedimentos com você.